Aproximadamente 36% da população portuguesa sofre de algum tipo de dor crônica. Mas saiba que isso é possível ser resolvido. E é por isso mesmo que eu estou hoje aqui com duas fisioterapeutas. Eu tenho comigo aqui a Isa Damaso e eu tenho também a Joana Batista, que vai passar por todo um processo de informações aqui e que vão explicar precisamente que as dores podem ser evitadas, podem ser tratadas e, de todo, não é necessário que a gente viva com esse problema. Tem solução para tudo e é por isso mesmo que nós começamos já a falar, Isa, sobre determinados tipos de mitos que as pessoas todas acreditam, que, por exemplo, muitas pessoas também demonizam muito o ambiente de trabalho e o estar sentado. Mas pelo que nós falamos aqui no início da entrevista, não é precisamente isso. Mesmo que a gente tenha uma rotina longa de trabalho sentado, algumas ações bem pequeninas podem ajudar, certo? Acima de tudo, ações muito grandes, ou seja, a postura do ser humano começa ainda antes do parto, começa dentro da barriga da mãe. E o parto, por ser um processo extremamente agressivo para a estrutura do bebê, já condiciona o futuro desta criança como adulto. Ou seja, o bebê, quando nasce, já tem alterações no seu esqueleto que podem vir a tornar-se naquilo que nós conhecemos como o meu lado direito é todo mau, ou tenho sempre uma dor que não consigo perceber, ou não consigo fazer algo na minha vida. Isso está relacionado, por exemplo, com parto difícil? Os partos difíceis são certamente um veículo para condicionantes na postura, que começam logo no crescimento do bebê. Por exemplo, o bebê deixa de conseguir fazer algo que seria suposto fazer já no seu desenvolvimento, há 1 mês ou há 2 meses. O bebê tem algum tipo de assimetria, por exemplo, um lado move-se com facilidade, mas o outro não se move, ou até alterações mais expressivas, e acho que isso é importante desmistificar, que a postura não são só dores. A postura é o reflexo de toda a otimização do nosso corpo. Por exemplo, um órgão, os pulmões, não conseguem funcionar bem se nós estivermos sempre numa postura muito fechada. Esta postura, que muitas vezes pode ser a somatização da personalidade da pessoa, ao fazer com que os pulmões não funcionem tão bem, podem levar a alterações que criam ansiedade, até depressão. Ou seja, a qualidade de vida que nós podemos ter, ausência de dor, livre movimento para crescermos, desde o bebê até sermos idosos, conseguirmos propor-nos a tudo aquilo que queremos fazer, estar sentado ao computador sem dor, fazer uma maratona aos 60 anos, ser um bebê que se desenvolve feliz e sem desconforto, que não está constantemente a chorar, termos uma qualidade de vida plena de bem-estar, é o resultado de uma boa postura. Interessante, isso aqui, na pré-entrevista, você me fala sobre a sua especialização e eu fiquei verdadeiramente surpreendida, porque eu sequer conhecia essa especialização. Mas há já profissionais, como a Isa, que trabalham com crianças e já se tem um olhar muito mais maduro e científico também para que a gente consiga melhorar essas dores, essas situações e posturas, como a própria Isa disse muito bem, desde praticamente o nascimento. Exato, eu até posso ajudar aqui com um pequeno crânio de um bebê e nós cá na clínica começamos a ver bebés desde os 6 dias, 10 dias, precisamente porque todos os ossos do crânio não se conectam entre si ainda, para possibilitar que o bebê possa passar pelo canal vaginal no parto, o que pode levar a alterações entre os ossos do crânio que depois vão influir no resto da coluna toda. É aquela história da moleira aberta ainda, não é? Sim, mas acima de tudo, porque na moleira, como disse, ou seja, nas fontanelas e entre os passos dos ossos, passam estruturas muito nobres no nosso corpo, que são nervos. Os nervos condicionam toda a função do nosso organismo, é a eletricidade que liga a lâmpada. Portanto, se nós alterarmos nervos, o trajeto mecânico dos nervos, nós podemos ter alterações, por exemplo, no sistema digestivo, extremamente frequente em bebés, muito confundido com cólicas. Podemos ter alterações na permissão do crescimento, ou seja, tensões que nos puxam centripetamente, enquanto o bebê, todo o segundo, cresce centrifugamente. Imagine, Claudine,
ter a sua roupa extremamente apertada enquanto está a desenvolver-se diariamente a todos os segundos. Torna depois, e lá está, e é assim que a postura depois se manifesta na qualidade de vida. Um bebê em desconforto não gera uma paternidade que se idealizou. Qualquer pai, qualquer mãe imagina um bebê feliz, que come e dorme, e de repente tem um bebê desconfortável, que chora, que não está bem, que não pega na mama. Olha, Isa, mas quais são os sinais que eventualmente as crianças podem dar de algum tipo de desconforto? Já falamos aqui, por exemplo, que a criança pode chorar muito, mas quando é que o pai pode perceber essa criança e falar, se calhar está na hora de eu procurar um profissional? É uma excelente questão. Eu vou responder com um exemplo. A amamentação, que é um assunto importantíssimo para a realização pessoal de qualquer mãe. Hoje em dia está extremamente imposto que a mãe deve dar de mamar, tem de dar de mamar e quase que é uma má mãe se não o fizer. Mas muitas vezes o que acontece é que os nervos que controlam estruturas importantíssimas para a sucção, a língua, outras questões, por exemplo, um ligeiro torcicolo pode fazer com que o bebê não vire a cabeça para a mama. Esta questão de haver uma alteração na capacidade de succionar pode fazer com que o bebê não consiga fazer a amamentação corretamente. E lá está, advém do quê? De uma má postura, de algo estrutural que não está alinhado corretamente e por isso não permeabiliza uma boa função. E como isso se manifesta? De repente o bebê chora? O bebê não faz a função, ou seja, o bebê qual é a função do bebê? Crescer feliz. E ele não cresce feliz, a amamentação não corre como bem sucedido ou ele não dorme corretamente e durante o sono é muito importante o desenvolvimento do sistema nervoso, ou seja, o bebê não está feliz, mas acima de tudo a postura é um problema muito maior do que só o indivíduo. Este bebê que tem uma alteração na postura que faz com que ele não seja feliz, faz com que a mãe não seja feliz também. Como é que a depressão pode manifestar também nessa situação? Imagine, um problema postural, eu vou tratá-lo como estrutural, que seria o adequado. Estrutural no bebê faz com que ele não consiga desenvolver-se normalmente. Logo, ele acaba por não ser um bebê feliz. Aquela família não vai viver uma maternidade e uma parentalidade como imaginou, como idealizou. O casal entre si vai ser ou seja, um bebê já é um desafio, o casal terá um desafio acrescido, porque há algo que não está bem com o bebê. E esta ausência de qualidade de vida está intimamente ligada com a postura, porque a postura realmente é a manifestação de nós estarmos bem desde que nascemos, crescermos com toda a potencialidade que o nosso corpo nos dá e mesmo ao longo da vida percebermos que o corpo, tal como nós próprios, está em constante mutação e que se essa mutação não ocorre com permeabilidade, com facilidade, não nos ajuda a ter uma vida tranquila e livre de desconforto. Muito bem. Já falamos um pouco sobre o nascimento, um pouco ainda quando é bebê, mas a verdade é que esse assunto, essa situação, ela prolonga-se durante toda a nossa vida, na infância, depois na adolescência, mas depois então chega num momento aqui crucial, que é para as mulheres, não é? E essa também, Joana, é a sua especialização. Você trabalha também com pavimento pélvico, exatamente, que é algo que é quase que transversal a todas as mulheres em algum momento da vida. Ou isso mulheres, é um mito? Não só mulheres, também como homens e crianças. Portanto, mas a maior parte é mulher ou não? Isso é um mito? A maior parte são mulheres porque já começam a ter mais informação relativamente à existência desta especialidade na fisioterapia e de que efetivamente é possível melhorar todo o tipo de condições que surjam por conta de disfunções do pavimento pélvico, nomeadamente incontinências, disfunções sexuais, obstipação que tantas mulheres têm, ou no caso do homem, após uma prostectomia. Para aí vamos chegar e vamos abordar isso de uma forma bastante mais detalhada. Entretanto, é importante também a gente perceber que esta é uma profissão que fala-se muito há pouco tempo.
é relativamente recente. Então vamos imaginar que as nossas tias, as nossas avós, não é, as nossas mães, elas achavam, ok, quando eu chegar aos 50 anos eu já estou velhinha e isso é normal. E isso é muito importante. Não é normal. Não é normal. Não é normal nós termos dores. Quando temos dores é sinónimo de que alguma coisa está em disfunção no nosso corpo. Será só culpa da postura? Não. A postura ou a nossa disfunção, as nossas queixas são multifactoriais. Interessa saber como é que é o nosso dia-a-dia, como é que é o nosso trabalho, se praticamos atividade física, como é que é a nossa alimentação, a qualidade do nosso sono, se estamos a passar por alguma dificuldade, se somos pessoas mais ansiosas, mais estressadas. Portanto, tudo isso condiciona depois as queixas do nosso corpo. Ou seja, a nossa postura é, no facto, a somatização, ou neste caso, a manifestação física de tudo o que nós vivemos e vivenciamos. E de todo o stress que vamos impondo ao nosso corpo ao longo da vida. O nosso corpo vai se adaptando ao nosso trabalho, aos nossos hobbies, à atividade física que nós praticamos, à forma como nós fazemos as coisas. Isso é importantíssimo dizer também que não existe uma fórmula mágica. Não existe. Então imagina que nós temos aqui algumas dores e que a gente não tinha até pouco tempo. Então o primeiro passo é o quê? É pesquisar? O primeiro passo é nós avaliarmos o que é que pode estar a condicionar essas queixas. Muitas vezes, e sempre em consulta, a parte da nossa consulta é mudar hábitos de vida, é reeducar o paciente. Não é só libertar a tensão, alongar o músculo, educar numa melhor postura. Tem todo um conjunto um processo que é necessário realizar. É verdade que uma pessoa que passa muito tempo sentada a uma secretária, nós aconselhamos ter a lombar bem apoiada, se puder ter os pés ligeiramente elevados, melhor, os antebraços apoiados na secretária, o computador à altura dos olhos. Mas mesmo que uma pessoa adote essa postura, passar 8 horas a trabalhar assim também não vai ser benéfico. E uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, eventualmente a longo prazo desenvolve fraqueza dos glúteos, encurtamento da musculatura anterior das coxas. Nunca estamos despertos para a atividade do nosso abdômen, da parede abdominal, dos músculos abdominais. Condicionam também um melhor suporte da nossa coluna. A maior parte das pessoas, estando sentadas, estando em pé, estando a praticar alguma atividade, nunca se lembra de contrair a parede abdominal. A nossa postura ao defecar, muitas pessoas pensam que são obstipadas, mas não, se corrigirem a postura deixam de estar obstipadas. A postura a urinar, temos imenso hábito de urinar na posição de pé ou em semi-agachamento numa casa de banho pública. Então as mulheres são terríveis para isso, porque não querem sentar. Mas os próprios homens, isto é uma questão cultural. Desde miúdos, não é que são ensinados, por exemplo, os rapazes a fazer xixi de pé. Porque é, de facto, muito mais prático para eles, mas não é de todo correto. Ah, não? Não é de todo correto. Então, o homem tem que sentar para urinar, claro. Essa é a informação do ano. É verdade, é verdade. Essa é a informação do ano. Porquê? Uma questão muito simples. O ato de nós urinarmos é um ato de relaxamento. A única coisa que deve contrair é o detrusor, o músculo da bexiga, para expelir a urina da bexiga. Se nós estamos em pé, temos um monte de músculos a trabalhar para nos suportarmos naquela posição. Ou seja, muitas vezes nem sequer conseguimos esvaziar a bexiga na totalidade. Isso a longo prazo condiciona certo tipo de disfunções, como por exemplo uma bexiga hiperativa. Na pré-entrevista também, a Joana já tinha me falado sobre o nunca fazer força para expelir a urina, não é? É super contraproducente. Nunca devemos forçar a saída da urina. E mesmo para defecar, também não é suposto fazermos imensa força. Se estivermos no posicionamento correto, os músculos, ou seja, todas as estruturas vão estar na sua ótima função para desempenhar o ato de defecar, por exemplo. Nós falamos aqui sobre as casas de banho pública, não é? Mas vamos pensar, nós podemos sentar nessas... Pode. É um mito, já está comprovado que a probabilidade de apanharmos alguma doença, alguma infecção por nos sentarmos numa casa de banho pública é muito reduzido. Convém sim, claro, desinfetar o tampo da sanita, podemos... E muitas casas de banho públicas já têm mesmo desinfetante para esse propósito.
o colocar o papel higiênico também e sentar. Ou seja, poderia acontecer se a nossa mucosa vaginal, no nosso caso, estivesse em contacto com o tampo da sanita ou se eventualmente tivéssemos alguma ferida nas coxas. Aí aumenta a probabilidade de contrair certo tipo de infecções, não é? Fora isso, se for só as coxas em contacto, a probabilidade reduz drasticamente. E é muito pior nós fazermos xixi em pé do que sentadas. Ou seja, a longo prazo, as disfunções que podem surgir por estarmos a urinar em pé são muito mais graves do que o facto de nos sentarmos e podermos contrair uma infecção. As mulheres geralmente passam por processos do parto e geralmente nesse momento existe ali alguma transformação enorme no corpo da mulher. Não é? Qual a porcentagem que um parto, por exemplo, influencia no pavimento pélvico de uma mulher? Portanto, ao longo da gravidez a mulher vai ganhando peso, não é? E também um volume da barriga que anteriormente não tinha. Só isso é o suficiente para uma alteração postural grande. A nível lombar, por exemplo, há uma acentuação da curvatura lombar, que nós chamamos hiperlordose lombar, que condiciona muitas vezes também dor lombar ou até mesmo dor ciática. E não só isso, o centro de gravidade da mulher também se altera. A marcha é feita de forma diferente, há todo um conjunto de situações. No momento do parto, há realmente partos muito duros, muito agressivos. Se for um parto muito rápido, também não é benéfico. Se houver ajudas ao parto, como as ventosas, também pode criar alterações no pavimento pélvico. Durante a gravidez, é bom que a mulher seja acompanhada para preparar o seu pavimento pélvico para o momento do parto. Não só... Também essa, Joana, é uma informação muito nova. Né? Porque até muito pouco tempo, assim como o caso das crianças, até muitíssimo pouco tempo, não aprendíamos isso. Eu lembro que ainda, quando eu tive filhos, não vamos preparar. E isso é uma informação que deve ser chegada a toda a gente. Porque, de repente, hoje, quem está a pensar em engravidar é só realizar o meu sonho de ser mamãe, mas afinal não é só isso, o nosso corpo pede também algum tipo de ajuda. É ciência já. E depois é interessante porque eu vejo aqui, quase que consigo ler os pensamentos da Isa, que ela fala assim, afinal, o parto não é assim algum trauma só para a mãe, mas também para o bebê. Né? Como já foi dito aqui. E por que eu faço esse enquadramento aqui? Precisamente para chamar a atenção das pessoas que estão lá em casa a nos ouvir, para ter um pouco mais de atenção. Se existem estudos científicos e informação sobre isso, por que não o antecipar? É nesse sentido agora que eu quero dizer, o antecipar. Quem é que nós procuramos, Joana, quando nós estamos, por exemplo, ou a pensar em engravidar ou já grávidas de início? É sempre bom procurar um fisioterapeuta especializado em pavimento pélvico para acompanhar a gravidez. Nós fazemos normalmente o acompanhamento a partir do 3º trimestre, para preparar para o momento do parto. No entanto, se a mulher grávida tem queixas prévias ao 3º trimestre, como a dor lombar, dor ciática, algum desconforto, azia, o enfartamento, tudo isso eu consigo tratar. Sim, também é tratável, sim. Qual é essa relação da azia, por exemplo, com a postura ou com essa área? Isto tem a ver, de facto, com a compressão que o bebê vai gerando nas estruturas. Há imagens impressionantes da recolocação dos órgãos relativamente ao útero. O útero e o bebê ocupam um espaço enorme no nosso abdômen, não é? Portanto, os órgãos têm todos que se afastar e dar espaço à figura central que é o bebê. E depois, então, quando sai esse bebê, quando tem o parto, isso tudo tem que se organizar e nem sempre se organiza. Nem sempre se organiza porque ou seja, todo o sobrepeso que a mulher tem do bebê sobre o pavimento pélvico pode levar a disfunções, pode levar a um enfraquecimento do pavimento pélvico. Após o parto e consoante correr o parto, há muitas vezes que é necessário realizar uma episiotomia, pode haver até uma laceração, pode haver a necessidade de uma ajuda técnica para retirar o bebê. Tudo isso pode deixar marcas também. Ou seja, no pós-parto, convém reavaliar a postura, reavaliar o padrão respiratório que está completamente alterado.
Uma mulher grávida respira mais a nível superficial, costal, é um esforço tremendo para toda a musculatura, porque é uma respiração mais acessória, são recrutados outros músculos, do que uma respiração abdominal que deve ser o que nós utilizamos mais frequentemente. Você acha que era exagero se falássemos aqui nessa entrevista que é importante, a partir do momento que a mulher esteja grávida, também procurar sempre um fisioterapeuta, ou isso seria um exagero? Na minha opinião, uma mulher grávida deve procurar sempre um fisioterapeuta, mesmo que não tenha qualquer tipo de queixas, porque nós otimizamos o momento do parto, o momento da expulsão, facilitamos, damos mobilidade a toda a estrutura pélvica para que esse momento se faça na maior funcionalidade e perfeição, com menos impacto para o bebê e menos impacto para a mulher. Essa pergunta eu vou fazer também para a Isa, eu já sabia que você estava querendo responder sobre isso. A mesma situação também para o bebê. Eu penso que até muito pouco tempo, e a história nos mostra isso, que tudo o que acontece com a mulher vem com aquela sensação de que é natural. A mulher vai ter o bebê e isso é algo, quase que intrínseco ao próprio fato de ser mulher. E o bebê nasce, ele tem que se desenvolver. Mas uma judia também não faz mal nenhum, não, Isa? Exato. Aliás, eu gosto de mencionar o conceito de fisioterapeuta de família, precisamente porque como não prestar atenção à nossa casa, não é? Ao contentor da nossa vida, ao longo do seu percurso, assim como vamos ao oftalmologista ou ao dentista ou fazemos análises regularmente, como é que podemos descuidar-nos de regularmente perceber se a nossa estrutura está a funcionar o melhor possível? E, como eu dizia, que a postura começa na barriga da mãe, lá está, a preparação que a mãe pode fazer antes do parto influencia o filho também. Influencia o filho, porque um parto mais bem sucedido vai implicar menos alterações no bebê. Uma mãe que tem, como a minha colega dizia, um bebê que está a ocupar uma posição central e que molda todo o seu corpo, desde o padrão respiratório à posição dos seus órgãos, este contentor que é a mãe também vai influenciar o conteúdo que é o bebê. E, portanto, se a mãe não estiver numa condição ótima no seu espaço, o bebê vai ter um espaço também condicionado. E o parto, se não é facilitado, o bebê também já vai ter um parto mais dificultado, mais do que a natureza já o faz. E, portanto, haver realmente uma ajuda, uma otimização de toda a nossa função, de toda a nossa postura, como as pessoas gostam de chamar, mas na verdade postura é o corpo todo, não é só a coluna, não é? É o corpo todo a funcionar bem, sem dor, com permissibilidade autêntica, e a fisioterapia ajuda a que a nossa estrutura consiga fazer tudo. Ajuda a que ela consiga fazer o melhor que ela pode, e acima de tudo eu acho que é isso que qualquer pessoa pretende para o seu bebê, para a sua gravidez e mesmo durante a vida toda. A família, né? Para a família, sem dúvida. A Joana, eu sinto que quando as pessoas vêm aqui fazer algum tipo de diagnóstico, de repente vem com algum tipo de reclamação já pré-existente, de perda de urina e seja o que for, e de repente vocês até conseguem identificar outros tipos de situação. Como é que e quais são as situações que as pessoas podem encontrar aqui num consultório que nunca sequer imaginaria que fosse, que tivesse? Olha, eu posso dar o exemplo de uma paciente que eu estou a seguir pós-parto, uma mulher que sempre gostou de praticar atividade física, tem o padrão respiratório completamente alterado, sustém a respiração no momento de produzir força no exercício físico, que é contraproducente. Tem também prolapso de alguns órgãos do pavimento pélvico, que acontece não só às vezes pelo peso do bebê, mas às vezes por não ter tanto, a musculatura do pavimento pélvico não suportar tão bem todos os órgãos. Já ali, falta de preparação. Poderá ser falta de preparação, ou seja, é uma consequência que advém não só do parto, mas também de múltiplas gravidezes, que é o caso desta paciente também. O
facto de nunca se lembrar de ativar a parede abdominal na realização de tarefas simples, como por exemplo lavar a louça. Às vezes estamos a lavar a louça e sentimos uma dor tão grande aqui na lombar. Porquê? Porque não estamos a ativar a nossa abdominal. O nosso corpo funciona sempre em sintonia, em sincronia, não é? Eu para levantar este braço, este lado do meu corpo tem que estar ativo para me poder estabilizar. Eu para me chegar ligeiramente mais à frente, convém ter suporte abdominal para o peso não ficar todo a nível lombar. Portanto, são múltiplas funções que nós temos que ter em mente, em atenção e corrigir. Portanto, passa muito por uma reeducação, um alertar daquilo que estamos a fazer de forma menos correta para tentar corrigir. E depois, a nível mais específico, de fortalecimento do pavimento pélvico, caso exista ou não, perdas de urina, caso a mulher sinta obstipação ou não. Ainda existe o mito de que as pessoas, para chegarem num fisioterapeuta, têm que passar primeiro por um médico? Vocês sentem isso? Ou cada vez mais as pessoas já vêm ao fisioterapeuta? Se calhar vamos começar aqui com a Joana. Cada vez mais as pessoas já têm a iniciativa de vir diretamente a um fisioterapeuta. É benéfico. Sim, nós somos profissionais formados e capacitados para fazer uma avaliação dentro da fisioterapia, delinear um plano de tratamento e executá-lo. No entanto, é sempre favorável, principalmente na minha área, trabalharmos de forma multidisciplinar, com o apoio do médico especialista, muitas vezes com o apoio do psicólogo também, com o apoio de uma nutricionista. Sem dúvida, eu penso que cada vez mais o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contacto, porque as pessoas vão quando têm dor e, portanto, associam-nos à dor, não nos associam à prevenção da dor. E acima de tudo, a prevenção da dor será o ideal. Para que chegar à dor? A dor é como um bebê a chorar. O bebê chora porque é a sua forma de comunicar. A dor é o nosso corpo a comunicar connosco. E nós não ignoramos um bebê a chorar. Porquê é que ignoramos quando o nosso corpo tem dor? Porquê é que nós não pensamos, se eu tenho dor ou se eu não sou capaz de fazer alguma coisa, algo se passa, tem que se resolver. E esta é uma consciência que as pessoas devem ter e procurar realmente algo que resolva. E a Joana diz, eu concordo perfeitamente, é multifatorial. Assim como o nosso corpo não é só a coluna, é um conjunto e todas as parcelas desta equação influem no resultado. Não dá para uma pessoa chegar aqui e eu tratá-la dos pés ao crânio e ela sair, por mais bem que eu a trate, ela sai, mantém o seu estilo de vida, o resultado será o mesmo. O resultado tem de ser diferente quando tudo aquilo que nós fazemos mudar, não é? Portanto, é sempre um conjunto. Interessante porque parece um chavão e parece que vamos agora ser repetitivas. Mas a verdade, Joana, é que tudo que se fala, e se fala imensas vezes, nós temos que fazer exercícios, alimentar bem, cuidar da nossa mente. Sem dúvida, nós só temos este corpo. Isto é um templo, temos que cuidar dele e esquecemos tanta vez isso, não é? Como a minha colega Isa dizia, nós vamos ao dentista frequentemente, nós fazemos análises frequentemente, nós procuramos outros profissionais de saúde de forma frequente. Como não ir a um fisioterapeuta, não é? Como não cuidar do nosso corpo, como não cuidar da nossa alimentação que nutre todos os nossos órgãos, todo o nosso sistema, como não praticar atividade física para compensar a carga que é estar sentado 8 horas, que é uma profissão tão sedentária, não é? Eu tenho a sorte de não ter uma profissão sedentária, mas mesmo assim eu pratico atividade física. Para quê? Para potenciar o meu trabalho, para eu conseguir funcionar da melhor forma, para conseguir manter a minha funcionalidade, uma postura mais correta ao trabalhar. Quando nós pensamos em pedir socorro para a saúde, a gente já chega nos lugares com dor, não é? E a Isa falou muito bem. Só nos procuram quando nós temos dores. Mas é importante aqui também salientar que quando a gente começa a ter atenção ao nosso corpo e atenção ao que está a movimentar o nosso corpo, a gente vai evitar também que lá na frente a gente tenha problemas crônicos, que foi o que nós falamos no início aqui dessa entrevista. Uma coisa é quando a gente começa a perceber, se calhar eu tenho uma dorzinha, como a Joana falou, quando eu estou a lavar a louça. Mas será que isso pode ser um sinal e só o início do que vem lá pela frente?
Sem dúvida, e normalmente o que vem pela frente não é nada bom. E quando se estragam as coisas já não é fácil colocar. Eu tenho pacientes que me dizem, mas não tem uma pecinha nova para substituir? Não tem pecinha nova para substituir. E por isso é que é importante o trabalho desde o bebê, porque desde o bebê que há alterações que vão condicionar a nossa vida como adultos. Inclusivamente a nossa personalidade e a forma como nos relacionamos uns com os outros. Por exemplo, a questão que eu falava antes de um bebê que experiencia um desenvolvimento menos tranquilo, é um bebê que vai fazer com que a sua relação com a mãe e a sua relação com o pai, mas especialmente a relação com a mãe, que é tão importante até aos 6 meses de idade e durante a vida toda, vai fazer com que as relações interpessoais se moldem. E se moldem a um espectro menos positivo. E, portanto, já é uma criança que emocionalmente vai ter uma estrutura completamente diferente na sua relação com os outros, na sua segurança emocional, na sua inteligência emocional enquanto adulto, porque toda esta relação mãe-filho foi alterada por uma questão estrutural, por um desconforto da criança enquanto crescia. E é interessante porque às vezes passamos por todo esse processo ainda como mães e não percebemos que ali tinha um problema físico envolvido. Exato. Também, não é? E pensar, essa criança é mal criada, ou essa criança é muito deprimida ou triste, e esquecemos de perceber que tinha ali algo que poderia ter sido diagnosticado e trabalhado, não é? Eu acho que tem um aspecto muito importante para a gente trabalhar aqui, que é, nós vivemos no mundo pós-moderno e essa pós-modernidade, ela mostra que mudou tudo muito rápido. Apenas nas nossas gerações passadas não existia internet, não existia telefone, não existia esse formato em que nós vivemos hoje. E aí, a importância de nós termos que, primeiro, adaptar esse novo padrão de vida que nós vivemos, esse novo formato, e também de buscar soluções, né? Soluções como a Joana já começou a falar, sobre os exercícios e tudo. O nosso corpo, Joana, ele está numa fase de adaptação quase que histórica também? Sempre. O nosso corpo está sempre em constante mutação e adaptação. Desde sempre nós iremos evoluir enquanto a espécie humana existir. Ou seja, nós temos que entender que o nosso corpo foi feito para mexer, para ter mobilidade. Portanto, eu estar sentada numa postura assim mais desleixada ou estar algum tempo assim a mexer no telemóvel, não tem mal nenhum. Agora, não tem mal nenhum. Agora, não podemos já passar horas assim, porque isso vai condicionar certas alterações estruturais. Mas não tem mal eu estar a fazer o pino, ou estar sentada com as pernas cruzadas no chão. Não tem mal. É suposto o nosso corpo mexer, não é suposto nós passarmos 8 horas do nosso dia sentadas. Ou, por exemplo, no caso das pessoas acamadas, têm o azar de ficar acamadas. Não é suposto, o nosso corpo não foi feito para estar sentado nem deitado, o nosso corpo foi feito para mexer, para ter atividade. E apesar, como dizia, do avanço e de toda a modernização, o nosso corpo está muito próximo ainda do que era quando nós morávamos nas cavernas. Era isso que eu queria saber, sim? Exatamente, ou seja, o nosso corpo não acompanhou o que a nossa mente pôde criar, não é? E, portanto, é importante perceber que o nosso corpo continua a ser uma máquina que precisa de muita hidratação, que precisa de muita nutrição e que foi feito para mover. Nós fomos feitos para estar a andar o dia todo, quase, darmos corridas. E realmente a modernização alterou isso tudo. E a fim de nós conseguirmos adaptar-nos com sucesso, temos que perceber que toda a nossa vida tem que ser uma vantagem nesse sentido. Desde o momento em que acordamos até ao outro dia quando acordamos, porque a noite também é importante do sono. Isso, vocês acham que o recado aqui, a mensagem nesse momento seria... façam algum esforço para que vocês observem o corpo de vocês, porque no formato em que nós vivemos hoje, nessa pós-modernidade, que na verdade já vai para a sociedade líquida, mas nesse momento tudo nos faz sentar. Né? A televisão já tem um comando, nós já trabalhamos a maior parte de nós sentados, e tem essa importância de perceber que procuramos ou profissionais
Ou também, temos que fazer o esforço, tem que acordar cedo e tem que ir para o ginásio. Falo isso contra mim mesma. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que a pessoa tem que perceber eu quero ser feliz. Ninguém é feliz num corpo limitado. Ninguém é feliz num corpo com dor. Ninguém é feliz num corpo que não a deixa sequer apanhar uma coisa com facilidade. Uma coisa simples como um ato de vestir. Há pessoas que perdem a capacidade de estar em pé, vestir umas calças ou calçar umas meias. Sim, a questão do equilíbrio, a questão da mobilidade. No fundo, eu não entendo como é que alguém consegue viver com dor permanente. E como é que aceita isso como uma coisa normal, não é? Como uma coisa, faz parte da idade, ou é porque tem este trabalho, ou é porque tem esta atividade. Não, vamos procurar melhorar as nossas queixas, não é? E o fato é que as estatísticas mostram que quase 40% da população vive assim, não é? O recado seria: atenção, existe solução? O recado seria: cuidem de vocês, do vosso corpo. E busquem. E procurem ajuda com fisioterapia, nomeadamente. E atenção. Isa, você acha que esse processo de agora em diante vai passar a ser mais normal, vamos dizer assim? Não consigo imaginar as nossas avós a pensar: eu vou procurar uma fisioterapeuta do nada, não é? E você acha que esse é um processo que é imperativo, é importante que para quem está nos ouvir e as próximas gerações percebam: espera, existe possibilidades, existe soluções, existe prevenção, profilaxia? Sem dúvida, eu dou o exemplo de uma paciente que eu tenho de 81 anos, que vem todas as semanas fazer uma sessão e é tratada como se fosse um jogador de futebol de 20 anos, portanto não há cá muitos miminhos, e a verdade é que, se não fosse o caso, esta senhora não se mexia. Aliás, ela, quando chegou, não levantava os dois braços, e precisa de ajudar o seu marido, que é muito alto e que é mais velho do que ela, e portanto a fisioterapia está presente a promover a qualidade de vida desde o nascimento até à fase adulta, e acima de tudo, como a Joana diz, para cuidar do nosso tempo. Nós estamos a fazer uma viagem num veículo, não é? Nós não podemos fazer uma viagem sem ter a certeza que o veículo está tudo certo, não vamos ter um problema no caminho, e portanto esta prevenção que nós temos na nossa vida em tudo, por que não tê-la com aquilo que é mais importante, que somos nós? O trocar também, eu acho que aqui tem um outro aspecto importante para a gente ressaltar, que é o trocar medicamentos pela prevenção porque o próprio toque é muito importante para o ser humano, né? Eu tenho experiências fantásticas com pacientes, porque assim que coloco as mãos e começo a trabalhar com eles, há uma descarga, contam aspectos tão íntimos da sua vida, confiam, deixam-se levar. É muito, muito interessante. E muitas vezes uma massagem ou um exercício qualquer já ajuda ali na hora a própria dor melhorar no momento, e não só. Sim, nós temos que entender que, quando dizemos que a dor é psicológica, tem manifestações psicológicas, sim. A dor é processada no cérebro, não é? E uma pessoa que está a ultrapassar um momento difícil da sua vida, é normal que percepcione a dor de forma mais intensa, de forma mais desagradável, não é? E quanto mais o tempo passa, piora, não é? Quanto mais o tempo passa, piora. Uma coisa é sentir uma dor uma semana, outra coisa é sentir a dor... Sim, há efetivamente dores que duram uma semana e passam, resolvem-se, e há outras que permanecem mais tempo e têm vários motivos, não é? E nós temos que identificar cada um desses motivos e trabalhá-los. Posso acrescentar que nós, acima de tudo, e seja qual for a idade, não é? Apesar de nós trabalharmos com os nossos nichos mais especializados de pediatria e de saúde do pavimento pélvico, acima de tudo nós temos que fazer um raciocínio diferencial, ou seja, nós temos manifestações da incapacidade, seja dor, seja ausência de movimento, seja uma alteração de função, como eu descrevi no bebê, na sucção, no funcionamento do sistema digestivo, também no adulto, pronto. Nós temos que perceber, temos estas manifestações,
o raciocínio diferencial que nos leva à causa. E mexer na causa para que a manifestação seja diferente. Isso faz-se logo na primeira ação, por exemplo. O bebê quando vem, e isto acontece N vezes, automaticamente quando eu consigo encontrar a situação, o trigger, não é, da situação, o que causou, a atitude do bebê muda logo completamente. A sua expressão de conforto, a sua expressão de era mesmo aí. Ninguém. Quando sente o filho assim, né? Exato, e muitas vezes há essa surpresa, porque já vêm muito tensas porque acham que o bebê vai estar a chorar imenso como está na pediatra, porque ele já veio na viagem, e de repente o bebê relaxa completamente e quando vai, e já sai a dormir e dorme 3 horas seguidas quando sai daqui, e a mãe já fica uau, mas ele fica... Ou seja, mas isto também no adulto, isto também nas queixas da mulher. Com o adulto, como queixas da mulher. Normalmente os pacientes quando se levantam da marquesa parece que tenho menos de 10 quilos em cima e estou tão leve e consigo mexer muito melhor, até parece que respiro melhor. E às vezes não é até parece. É efetivamente tudo isso. Nós falamos muito aqui também das mulheres e nós sabemos que realmente muitos casos, e a própria Joana já falou sobre as mulheres já terem mais informações, mas a verdade é que os homens também precisam desse tipo de tratamento e que muitas vezes têm já problemas com o pavimento pélvico também. Os homens também têm disfunções do pavimento pélvico, nomeadamente urinários e disfunção sexual ou coloproctológicos. Há falta de informação, há um tabu ainda muito grande e muita vergonha. Mas há uma grande percentagem de homens que fica incontinente pós uma cirurgia à próstata. E é importante avaliar e restabelecer a função. Como se trabalha isso em consultório, mas a nível psicológico? Porque os homens geralmente são um bocado resistentes nesse nível. Eu penso que ainda é um tabu e é importante a gente falar sobre isso. Nós mulheres, que acaba por ser mais fácil, entre aspas, porque desde muito novas estamos habituadas a ir ao ginecologista. Um homem só aos 40 anos é que começa a ser avaliado ou a prestar mais atenção aos valores da sua próstata, não é? Tem que haver abertura dos pacientes. Nós só conseguimos ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Tem que confiar no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, não é? Confiar que nós estamos ali para os ajudar o máximo que podemos. Já estamos mesmo no final do programa, mas tem alguma coisa que ficou por dizer que seria importante que as pessoas que estão a nos ouvir, nos assistir, percebessem? Eu penso que, acima de tudo, é compreender a importância de uma atitude mais correta e mais consciente perante o nosso corpo e perante as potencialidades que ele pode ter, as potencialidades que podemos ter numa vida livre de dor e plena de função, ou seja, plena de todos os mecanismos que o nosso corpo foi tão fantasticamente desenhado para poder concretizar, estarem sempre em pleno na nossa vida, não é? Podemos ter uma vida em que o nosso corpo nos ajuda a progredir e a evoluir e não nos atrapalha e nos retrai. Vocês vão. É isso, é nós procurarmos estar o mais confortáveis possível com a nossa realidade, com o nosso corpo, procurarmos o bem-estar, a nossa felicidade e saber que há profissionais que, como no nosso caso da fisioterapia, que conseguem ajudar e conseguem resolver certo tipo de questões e que há muitas questões do nosso dia-a-dia que nós tomamos como normais, como é normal ficar incontinente num pós-parto, é normal um homem ficar incontinente após uma cirurgia à próstata. Não é normal um bebê chorar? Pois é. Não é normal. Também não é normal. Há profissionais que efetivamente podem ajudar. Procurem, não há vergonha, não há tabus. Nós estamos preparados para os receber e ajudar o mais e o melhor possível. Muito obrigada. Obrigada por vocês participarem dessa entrevista e darem essa contribuição incrível para as pessoas que estão lá em casa e que realmente nem sempre a gente ouve esse tipo de informação. Para procurar vocês, tem algum telefone, Instagram?
Nós temos página de Facebook, o nome é Humana, o seu espaço de saúde. Temos os nossos contactos telefónicos associados às áreas em que cada fisioterapeuta trabalha. Muito obrigada. O Planeta de Mulher de hoje termina assim. Nós voltamos no próximo programa. Não se esqueçam, você é um milagre. Portanto, cuide de você. Até o próximo.